Aê, santidade, a paz, 20 anos de canção nova. Nossa, esse mês eu estou completando, junto com a minha turma de noviciado, 20 anos de investimento da minha vida na missão de evangelizar. Gente, vale a pena investir a vida na missão de evangelizar, viu? Sou uma mulher muito feliz. Quando eu entrei na comunidade há 20 anos, junto comigo entraram 45 pessoas, 45 noviços. Imagina esse povo, gente, era uma festa, uma alegria. E eu convidei alguns para que durante esse mês também possam dar para você um testemunho de vida, de vocação. Quem sabe um dia você também não estará aqui vivendo essa alegria de investir a vida na evangelização junto com a gente. A irmã que eu convidei hoje se chama Jolina, Jolina Pedreira de Jesus. Pense na alegria da nossa turma, essa Jolina até hoje. A Jolie é uma guerreira, alegre, é chique. Pense numa mulher chique, gente, Jolina. Ela é uma mineira, porém criada em Cuiabá, no Mato Grosso, e foi lá que ela conheceu a Canção Nova e veio para dar a sua vida toda para Deus. Na época ela era o sustento da casa dela, na época ela era funcionária de uma afiliada da Rede Globo e deixou tudo para servir a Deus. Eu convidei a Jolie para poder partilhar um pouco da sua vida. Hoje ela está passando por um momento muito especial, uma visita de Deus, está passando por uma enfermidade, mas nada tira o brilho da vocação dessa mulher, o brilho dos olhos, o sorriso. Ela é a Miss Sorriso do nosso noviciado, é a Jolina. Então fica ligado aí para você conferir esse testemunho, que é lindo demais. Olá, amados! Como eu gosto de dizer, chique é ser de Deus. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui para partilhar um pouquinho da minha história vocacional com a Canção Nova. Eu sou muito, mas muito grata a Deus pela minha história, por tudo aquilo que o Senhor me permitiu viver durante todo esse tempo. 20 anos de Canção Nova, né, vou completar neste mês. Então, para mim, assim, meu coração está em júbilo, em alegria profunda, porque digo assim, que a minha vocação é o que me sustenta nesse tempo também. Ter sido escolhida por Deus para viver uma vocação tão singular na igreja, né? Eu sou membro de uma nova comunidade, de uma comunidade que evangeliza pelos meios de comunicação. Então eu sou muito grata a Deus por Ele ter me permitido viver esta graça durante 20 anos, né? E vou viver até o fim da minha vida com a graça de Deus. Então eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história vocacional, como que tudo isso aconteceu, né? Eu tenho que voltar um pouquinho atrás na minha história. Eu posso dizer que tudo aconteceu em 1993, lá em Cuiabá, quando eu conheci a Deus, quando eu vivi, né, uma experiência. Eu já conhecia a Deus, de ouvir falar, já era católica, batizada, já tinha até sido membro de um grupo de jovens, cheguei até a ser coordenadora de um grupo de jovens, mas eu não tinha tido ainda aquela experiência, sabe? Aquela experiência que muda a vida, aquela experiência profunda com Deus, né? Eu vivia princípios, algumas coisas, mas infelizmente eu não vivia em profundidade a minha fé. Então eu vivia numa vida, vamos dizer assim, dupla, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Vivia no mundo, vivia fazendo coisas erradas, não vivia a castidade, que é aquilo que a igreja nos pede, aquilo que Deus nos pede na sua palavra também. E quando foi em 1993, eu fui convidada para ir num grupo de oração e lá eu vivi uma experiência com Deus que mudou completamente a minha vida. Eu que vivia um vazio, sentia um vazio muito grande no meu coração. Nesta época eu trabalhava nos meios de comunicação, eu trabalhava na afiliada, né, de uma TV muito conhecida lá em Cuiabá. E eu vivia como se
normal, como uma jovem de 19 anos, né, mais ou menos, eu tinha naquela época, mais ou menos não, tinha 19 anos. E eu vivia como toda jovem achava que deveria viver, né? Eu tinha saído de casa, queria independência, queria ter liberdade, né, entre aspas, né, uma liberdade falsa, porque a liberdade sem Deus não é liberdade. E eu vivia, namorava muito, saía com um, com o outro, bebia tal, e aprontava. Mas existia um vazio no meu coração. Eu me lembro que quando eu chegava em casa das farras, da noitada, de ter ficado com um, com o outro e tal, eu colocava a minha cabeça no travesseiro e eu sentia um vazio profundo e eu começava a chorar. E por graça de Deus, morando já com uma grande amiga minha lá de Cuiabá, um dia ela foi convidada para ir no grupo de oração, ela me convidou e eu fui também. E lá eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha vida. E eu me lembro que foi naquela mesma época que a Canção Nova chegou em Cuiabá. Aliás, eu lembro do João Luiz, né, que é o nosso irmão de comunidade, que hoje mora em Portugal. Ele indo naquele grupo de oração onde eu participava e falando da Canção Nova, que estava chegando a Canção Nova em Cuiabá, que era uma rádio que evangelizava pelos meios, né, que evangelizava, uma rádio difusora de Cuiabá. E eu fiquei encantada, eu falei, nossa, tem isso, né, uma rádio que evangeliza 24 horas e eu não conheço essa rádio. Eu comecei a acompanhar, a ouvir a rádio, aquilo foi me despertando e eu continuava, né, trabalhando nos meios de comunicação, porque e Deus me falava assim que queria que eu demonstrasse a minha fé naquele local. No princípio eu quis sair, até sair um tempo, né, da televisão, porque eu falava, Jesus, não dá para conciliar, não dá para ser de Deus e trabalhar nesse lugar. Claro, gente, eu não estou falando aqui que os meios de comunicação secular só tem coisa errada, não. Tem muita coisa boa também, né? Foi lá que eu aprendi a minha profissão, né? Foi lá que eu me tornei uma operadora de televisão, né? Nos bastidores. Essa primeira TV que eu trabalhei como operadora de sistema. Eu trabalhei depois no controle mestre, que foi o meu último lugar na TV. E claro, mas eu falava, meu Deus, era impossível, porque existia, infelizmente, muita coisa errada. Existe coisa boa, mas existe coisa errada também, né? Uma vida fácil, muita droga, prostituição, infelizmente, nos bastidores da TV tem isso, mas tem pessoas sérias, honestas, que buscam viver o Evangelho e os seus princípios. E graças a Deus, quando eu ouvi falar da Canção Nova, eu comecei a ouvir a Canção Nova e aquilo foi me despertando. Eu falei, Jesus, será que o Senhor me chama para a Canção Nova? Mas eu tinha muito medo de estar confundindo as coisas, né? Eu falei, não, eu devo estar querendo ir para a Canção Nova porque eu trabalho na área e eu quero ajudar, né? Eu quero evangelizar, aquele fogo inicial, né? E aquele desejo de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Eu falei, é por isso que eu quero ir, né? Mas não, eu fui me aproximando da Canção Nova, lá em Cuiabá, da rádio, dos membros da comunidade naquela época. E eu comecei a ver que existia um chamado para viver em comunidade, para viver a sadia convivência, principalmente a sadia convivência, que para mim assim me despertou muito, porque eu não vivia isso no mundo, né? Para mim era impossível viver sadia convivência entre homem e mulher. Não poderia ser só amigo, viver uma vida sadia, porque era isso que eu tinha aprendido, era isso que eu vivia, né? De não ter essa sadia convivência, né, na relação homem e mulher. Mas eu falei, tá certo, eu acho que é isso mesmo, acho que Deus está me chamando. E foi por graça de Deus, em 99, eu tive a graça de ir na Canção Nova de Cachoeira Paulista e lá, na entrada, na portaria, eu já senti o chamado. Falei, não, realmente Deus está me chamando. Aí eu me decidi, voltei para Cuiabá
que quando foi no ano de 2000 eu comecei meu caminho. Eu fiz 1 ano de caminho vocacional e 2001 eu entrei para a comunidade. Então foi desta forma que Deus me pegou, que Deus me chamou para esta obra de Deus. E um fato muito interessante que me despertou naquele tempo, eu lembro quando eu estava no último encontro para entrar na comunidade, eu lembro que eu fiquei muito questionada. Eu falei, Jesus, será que é isso? Será que não é? Eu lembro que eu saindo do meu último emprego, de uma outra televisão, que tinha lá em Cuiabá, que foi a última que eu trabalhei. Eu trabalhei em 3 televisões lá em Cuiabá, né? Grandes TVs, né? E eu lembro que um dia saindo daquele trabalho, eu andando assim pensativa, já tinha recebido a resposta que eu viria para a Canção Nova. Muito preocupada, é claro, com a minha família, com a minha mãe, né? Naquela época minha mãe não era viva, não era aposentada, e eu que sustentava a minha casa, graças a Deus, assim, ajudava a minha mãe, né? Em tudo. E eu falei, como é que eu vou deixar a minha mãe, meu Deus, sem ser aposentada? Meu pai já era aposentado. E as minhas irmãs todas casadas já. Eu era a única solteira em casa. E para mim aquilo foi muito desafiante. E eu andando assim, voltando para casa, muito pensativa, vou deixar minha mãe, vou deixar tudo. E agora, como é que será tudo isso? E eu lembro de alguém assim, de repente, né? Claro, foi de Deus aqui, né? Parou em frente e falou assim, olha, Deus mandou falar para você que você não precisa ter medo, que Ele está cuidando de tudo, que aquilo que Ele coloca no seu coração é vontade dEle. Gente, aquilo calou dentro de mim e eu falei, eu creio nisso. E eu lembro que eu estava mexendo com a aposentadoria da minha mãe e quando foi assim, eu ia para a Canção Nova, acho que num sábado, se eu não me engano, e quando foi na quarta-feira, a aposentadoria da minha mãe saiu. Para mim aquilo ali foi o maior sinal do meu chamado, da minha pertença a Deus na Canção Nova. E assim eu entrei para a Canção Nova. E graças a Deus eu digo para você, eu sou muito feliz, muito realizada, vivendo tudo que eu vivo hoje. Eu sei que muita gente me acompanha nas mídias sociais, né? Meu nome, eu não me apresentei, depois com certeza você vai ver aí meu nome. Meu nome é Jolina Pedreira de Jesus. Eu gosto de dizer que sou natural de Cuiabá, porque foi lá que eu me criei, lá que eu conheci Jesus, lá que eu me formei. Mas eu nasci em Minas Gerais, tá? Não tem nada contra os mineiros. Mas eu nasci e fui muito nova para Cuiabá. Então meu coração é muito cuiabano. É um coração de macho, de bom. Graças a Deus, aqui estou eu, né? Vivendo esse tempo, né? De visita de Deus, de enfermidade. Eu digo para vocês que é a minha vocação que me sustenta. É o ser Canção Nova que me faz dar uma resposta diferente nesse tempo de enfermidade. Porque eu creio, como diz na palavra de Deus, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Em Cristo somos mais que vencedores. E é por isso que eu sou Canção Nova, graças a Deus. Deus te abençoe e lembre-se sempre, como eu gosto de dizer, chique é ser de Deus.